Bom dia a todos. Vou responder a todos vocês. Vamos começar com nossa sexta web, tá ok? Eu estou tentando colocar só a imagem para vocês visualizar agora. Eu quero que vocês só confirmem se estão conseguindo me visualizar. Acho que tá bem, né? Muito bem, sim. Obrigada. Consegue também escutar a professora? Estão conseguindo ouvir? Ok? Eu vou compartilhar material com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a prova que o pessoal está perguntando. Nós vamos tirar algumas dúvidas com relação a conteúdo também, tá bom? Mas vamos seguindo com o processo para facilitar um pouquinho o entendimento e tirar nossas dúvidas com relação ao conteúdo. É tanto que no meus slides vai estar aí visto de prova, né? Para a gente entender um pouquinho as questões que caiu na nossa prova e tirar todas as nossas dúvidas. Quem não me conhece, ou alguns que já me conhecem, eu sou a professora Ana Paula Pessoa Cabral, uma das professoras de empreendedorismo. Vamos hoje tirar dúvidas com relação a algumas questões. E assim, eu vou pedir a alguns que, se eu não conseguir responder a todos, tenham calma que eu, à medida do possível, eu vou respondendo as perguntas de vocês e a gente vai tirando todas as dúvidas, certo? Que aí facilita um pouco mais o entendimento e o entendimento da questão também, até porque vocês ainda têm uma prova para quem já fez, já terminou, para quem já foi aprovado nessa disciplina, parabéns, é bom, mas também é importante, é interessante que também acompanhe para ver os acertos, né, os erros também que aconteceu, e para quem ainda vai fazer a prova final, ou a segunda chamada, ou tudo direcionado para acompanhar esse contexto do nosso material, tá bom assim? Eu vou tentar, só queria que vocês me confirmassem com relação a minha imagem, se vocês estão visualizando, vocês me confirmem, e se estão escutando bem a professora aqui, diante de vocês, conversando. Ótimo, Ayla. Obrigada, Pamela, pelo feedback, obrigada. E a gente vai compartilhar material, calma só para a gente entrar, tá certo? Seria interessante que vocês vão acompanhando também do material de vocês, de conteúdo, de estudo, porque facilita muito, né, para o entendimento das questões. Eu vou tentar aqui compartilhar um arquivo, rapidinho. De vez em quando eu vou botar o arquivo e vou colocar. Geralmente, quando eu faço a web de... A nota não saiu ainda, Érica, mas vai sair, Érica. Tenha calma, vai sair a nota assim. Nem se preocupe. O grupo ele se preocupa muito com esse feedback o mais rápido possível, até porque a final já está bem próxima. Então, vai sair a nota logo, logo, tá bom? Eu gosto de fazer sempre com uma interação, né? A gente vai discutindo as questões da prova, vamos descobrindo. Eu sempre faço a colocação da questão e direciono para que a gente possa ver onde foi encontrada essas questões, porque sempre há essa pergunta, né? Onde, professora, esse conteúdo está no nosso material? Onde essa questão caiu e eu não visualizei? Então, temos muito cuidado com relação a isso, para colocar todas as questões, onde estão as páginas, onde estão no livro, onde está no conteúdo, onde está nas webs, para facilitar justamente esse entendimento de vocês, né? Então, deixa eu só compartilhar material aqui com vocês. Peço para que vocês me confirmem se vocês compartilharam o material, ok? E vamos dar sequência à nossa web, sexta web, ok? Eu vou pontuar, eu coloquei no nosso material, sim, manualmente. Sim, eu vou fazer isso agora, né? Na verdade, essa correção. Eu vou pontuar direcionando para a questão, né? A gente vai falar sobre o anunciado e eu vou direcionar para aquela questão, até porque vocês sabem que a prova colegiada ela é feita um sorteio e ela se muda de posições. Então, não vou falar questão 1, questão 2, questão 3, porque provavelmente alguns colegas têm direcionado para outros
na hora que foi feito o sorteio, ela se posiciona e ela muda de posição, tá certo assim? Então, a gente vai falar somente no contexto das questões para facilitar o entendimento de vocês. E aí, eu coloquei no nosso material aí, que vocês estão vendo, na sexta web, as questões sobre mais polêmicas, assim, que houve mais argumento no sentido de entender, do entendimento, né, que fica um pouco mais na dúvida, mas nada que impeça de vocês também tirar outras dúvidas aqui, tá certo? Eu vou aqui compartilhar comigo mais uma, deixa eu só passar aqui para vocês. Eita, a gente aqui já está pisando aqui, misericórdia. Notas diferentes para as respostas. Priscila, o grupo ele se preocupa muito com todas as questões com relação a esse posicionamento, provavelmente estará se observando, tá certo? Eu venho aqui somente para fazer a revisão com relação a esse conteúdo. Com relação à nota, com relação a questões que forem, eu não tenho acesso a essas informações, porque isso é uma questão direcionada para a manutenção do grupo mesmo, a manutenção do. Eu venho aqui para direcionar as questões e resposta do conteúdo, tá bom? Para a gente tirar dúvida realmente da questão, né? Porque sempre é aquela, essa questão eu não vi, eu não sei onde está, e aí eu me posiciono para a gente tirar isso. Então é importante, esteja com um cadernetinho aí, com uma canetinha, um papelzinho, e para acompanhar. Seria até interessante, como eu falo sempre ao meu aluno, né? Olha, se posiciona, abra a sua página, entre no seu material, e facilita muito, né? Todos os professores não arredondou. Todos os professores a gente direciona muito para que vocês acompanhem tanto o livro, né? A gente tem os 2 livros que estão lá no ambiente virtual para que vocês acompanhem e toda a prova é direcionada para isso. Então, vamos para a nossa questão, onde fala sobre novos negócios, né? Uma questão que direcionava para novos negócios, novas necessidades de consumidores, e falava sobre esse aspecto. Eu vou ler a questão e aí a gente vai falar sobre qual é a resposta correta e por que essa resposta foi a correta, e a gente vai direcionar para isso, tá certo? Para facilitar. De algumas questões que foram direcionadas para isso, né? Vamos falar também sobre, falamos muito, né, desse material em nossas webs, sobre a criatividade, né, está na página 9 da unidade 1, de 9 a 10, do livro de empreendedorismo, de Antônio César Mauri Maximiano, da Pinso, onde a gente vai falar sobre essa criatividade. Falava bem desse conceito, desse perfil do empreendedor, mas vamos lá para essa questão, tá certo? À medida do possível, eu vou respondendo a todos, tá certo? Eu peço só um pouquinho de paciência, mas à medida do possível, eu vou responder a todos e a gente vai tirar com relação a essas dúvidas. Como eu falei, com relação à nota, com relação a esses aspectos, não é minha função aqui. A minha função aqui realmente é direcionar para as dúvidas com relação a conteúdo. Muitas vezes usamos o termo empreendedor e empresário como sinônimos, mas na verdade eles não têm o mesmo sentido. O empresário representa o lado formal que estabelece um negócio e condiz no dia a dia. Já o empreendedor encarna ao lado criativo e inovador, essencial para a evolução e atualização competitiva da empresa. O empresário tem vocação administrativa, o empreendedor está da ponta de lançar as estratégias, e as duas figuras são inseparáveis. Todo empresário precisa ter continuidade e empreendedor, mas o que exatamente faz de alguém é um empreendedor. Então, diversos estudos têm buscado identificar os traços de personalidades relacionadas ao espírito empreendedor dentro desses critérios. Quais são as características do empreendedor? Olha, gente, tão falado sobre nossa web aula. Todos os 3 professores direcionou para esse perfil do empreendedor. Nossa professora do ambiente virtual, a professora Sandra, também direcionou sobre esse perfil do empreendedor. E aí houve ainda algumas pessoas com relação à dúvida com relação a esse critério. Mas olha, a resposta certa seria criatividade e a capacidade de implementação, disposição para assumir riscos, perseverança, otimismo e senso de independência. Essa seria a resposta com relação a esse requisito, tá certo? Eu sei, Felipe, e algumas pessoas não vai ter essa questão, como a gente sabe, essa prova, ela é colegiada, então é feito um sorteio, algumas pessoas vão ter essa questão e outras não vão ter, mas quem tem essa questão, a resposta correta é a criatividade, a capacidade de implementação, disposição para assumir risco, perseverança e otimismo.
pessoal me perguntar, professora, mas onde está esse conteúdo? Onde eu consigo ver esse conteúdo no nosso material? Olha, na web que eu coloquei, na segunda web minha, eu falo sobre isso também. Alguns colegas também colocou com relação a esse conceito de perfil do empreendedor, mas vamos para o nosso livro da Pince, para a gente não tirar dúvida, né? E não ficar confuso com relação a isso. No livro de empreendedorismo, que está lá no seu ambiente virtual, fala sobre justamente isso, na página 9 até a 10, onde se pede sobre o perfil do empreendedor. Ok? Assumir risco. Deixa eu tirar só uma dúvida de uma... Professor, o ambiente de tomada de decisão é determinante para as incertezas. A tomada de decisão eu queria saber se onde você está falando isso. Aqui fala da criatividade, da capacidade de implantação, disposição para assumir risco, perseverança e senso de independência. É o que se espera de um empreendedor. Ele fala bem quais são as características do empreendedor. E a gente coloca muito bem isso. O empresário, ele pode ser empreendedor? Ele pode ser, pode não ser empreendedor. Então, aqui a gente pede bem especificamente o que é a característica do empreendedor. Eu sempre digo ao aluno, é muito importante ler o anunciado. Ele está lá a resposta. É só ler com calma, ter essa habilidade de interpretar direitinho esse texto e você consegue responder as questões, que fica mais fácil, tá certo? Eu vou corrigir uma por uma, Ayla, sim, com certeza, nem se preocupe. Não vai passar nenhuma despercebida aqui, tá certo? Todas vão ser acompanhadas com tranquilidade para vocês. Vamos para uma outra questão também, que direciona também para o conceito de empreendedorismo, ainda falando um pouquinho desse perfil. E aí vamos falar essa questão bem interessante. Eu coloquei ela até no nosso material de slide, mas eu vou até posicionar ela para daqui a pouco que a gente falar sobre ela. E deixa eu só acompanhar aqui com vocês. Como eu falei, eu direcionei para algumas questões, as que vocês tenham um pouquinho mais de dúvida, e a gente vai direcionar para ela. Então, vamos lá. Olha aqui. Outro aspecto importante também, falando sobre esse conceito, né? Alguns aspectos a serem incluídos na avaliação de uma oportunidade são analisados a partir de critérios utilizados para avaliar ideias de produtos e negócios. Olha bem, aqui fala, os aspectos serem incluídos na avaliação de oportunidades são analisados a partir de um critério utilizado para avaliar ideias de produtos e negócios. Então, lembrando que a gente tem dois aspectos aqui. Então, é muito importante a gente se ater a essa questão. E a alternativa também se pedia para, a seguir, contempla esses critérios, exceto, o significa o quê, gente? Exceto tal critério, né? Esse critério não entraria. Esse critério não faz parte desse conceito. E a resposta correta seria aqui, criatividade, né? Por que, professora, não faz parte desse critério, tá certo? Ô, gente, aos pouquinhos eu vou respondendo a todos, mas com relação à segunda chamada, o calendário acadêmico, ele segue o calendário, tá bom? Então fica fácil para vocês entenderem. Eu sei, Eric, não tem nada a ver com sua prova, mas vou chegar na sua prova, nem se preocupe que ainda vai chegar. É porque, como eu falo, a prova é direcionada para várias os contextos. Então, criatividade. Mas, professora, por que não excede nesse contexto onde fala de ideias e produtos de negociação a criatividade? Olha, o controle governamental, a gente está pedindo aqui os aspectos que são avaliados as oportunidades, analisando a partir do critério para avaliar as ideias de produtos e negócios. Tá certo? Então, uma questão fácil, de facilmente também. Está na nossa página, se vocês acompanharam lá, se vocês estiverem acompanhando aí, eu peço para que vocês façam isso, na página 32 a 34, da unidade 2, certo? Do nosso livro também, onde vocês podem acompanhar esse conceito relacionado a isso. Eu abri o livro aqui também, porque eu sempre gosto de fazer todo o acompanhamento através do livro, tá certo? Para facilitar. E fica mais fácil para a gente fazer esse entendimento com relação ao conteúdo e a disciplina, ok? Vamos para um outro ponto, uma questão que eu considero extremamente fácil, de fácil entendimento, né? Eu acredito que os alunos, com toda certeza, devem ter dado uma resposta adequada para essa questão. Talvez, Ayla, agora chega alguma questão direcionada à sua, mas vamos lá. Fala-se o seguinte, né? O documento formal, ele fala que é um documento formal,
contendo uma declaração de missão e a descrição de bens ou serviços da empresa. É uma análise de mercado, projeções financeiras e uma descrição, olha, uma descrição das estratégias da direção para alcançar os objetivos da empresa. Isso se refere a quê? Quando ele fala que é um documento formal, que vem declarando a missão, né? Vem declarando os fins, os bens, vem falando as projeções financeiras, já se vê que é algo direcionado a uma estratégia. Oh, Ayla, parabéns, plano de negócios. Isso mesmo, uma questão fácil de entendimento, né? Onde direcionava justamente para plano de negócio. Professora, onde está isso no nosso material? Olha, o Web 4, a professora Ana Paula fala sobre plano de negócio. Se vocês acompanharam tudo no material, a nossa professora também, Sandra, na Web 4, fala sobre plano de negócio também. E aqui no nosso livro está na página 120 a 122 da unidade 4, certo? Então, faça essa questão, né? Por que não planejamento estratégico? Vamos lá. Uma pergunta da Érica Avelar. Por que não planejamento estratégico? Aqui é um documento, Érica. Quando a gente fala de um documento, é um documento físico, um documento formal. Eu preciso desse documento. O planejamento estratégico, ele é uma ferramenta importantíssima. Ele é a primeira ferramenta. Antes de eu começar a pensar em planejar um plano de negócio, eu tenho que ter o planejamento estratégico. O planejamento é onde eu vou começar a criar as diretrizes para esse meu plano de negócio, tá certo? Então, não entra o planejamento estratégico aqui, porque ele não está ligado a um documento físico, né? Ele aqui fala, é um documento formal, contendo a declaração, tá certo? Esse documento é formal, contendo a declaração, onde vem falando de missão, descrição dos bens, o serviço da empresa, a análise de mercado, a projeção financeira. É um documento totalmente direcionado. Se vocês olharem na nossa Web 4, colocamos todo o perfil, sumário, análise de mercado, onde eu venho trazendo análise SWOT, análise do ambiente interno, ambiente externo, tá certo? Então, fácil de entender essa questão, até porque ele fala desse... É um documento formal, então já caracterizava que estava direcionado a isso. Significa dizer que as estratégias não estão nesse documento, ele está as estratégias, mas a questão não está direcionada a isso. Obrigada, ela entendeu. Pronto. Então, vamos a uma outra questão direcionada para a gente compreender também o conceito das questões, tá certo? Eu não estou falando, alguns aqui estão perguntando, professora, por que você não está falando questão 1, questão 2, questão 3? Não vou direcionar para isso, como eu falei, pessoal. Essa prova, ela roda, tá certo? Então, vamos tentar direcionar para aí. Pois é, Kailane, eu não tenho como, a gente não pode fazer isso, eu vou direcionar para as questões, então eu vou pedir para que vocês acompanhem, se vocês, como essa web aula é gravada, ela está sendo gravada, ela vai ser disponível para vocês depois, vocês podem depois, se não estão com a prova ainda, não tem acesso, ou não tem essa, vocês podem muito bem acompanhar através das informações para tirar suas dúvidas, tá certo? E aí vocês vão acompanhar com tranquilidade. Eu posso garantir que todas as questões que caiu estão direcionadas no nosso livro, estão direcionadas no nosso conteúdo acadêmico. Então, eu acompanho aqui através do livro para facilitar justamente esse entendimento de vocês, ok? Então, na página 104 a 106 da unidade 4, né? Eu não sei, aí no caso, ela teria que ver, eu acredito que sempre tem, os tutores estão acompanhando essa web, é uma web importante, né? Então, por ser uma web importante também, eles, na verdade, todos os tutores aqui sempre me acompanham, eu sempre tenho tutores aqui acompanhando, né? Eu gostaria se o pessoal daí de Campinas esteja, que acompanha aqui, mas eles estão sempre acompanhando, e se no momento estão acompanhando, eles vão com toda certeza ver a web e vão direcionar para vocês, não se preocupe com relação a isso. Então, vamos lá a uma questão aqui que direcionava para, olha, o conceito de franquia, né? Vamos lá, o conceito de franquia. E aí, era para vocês completar uma frase e falava assim, poucas organizações começam como multifuncionais, né? Multinacionais, né? Poucas organizações começam como multinacionais. Comumente, uma organização passa por vários estágios de internacionalização, onde se relaciona a natureza do envolvimento da administração e a complexidade do processo.
Dessa forma, aí teria que completar a frase, é o tipo de acordo no qual uma empresa vende um pacote contendo marca registrada, equipamento, material e diretrizes para a administração. Onde é que a gente consegue comprar? Onde a gente consegue comprar um pacote onde vem a marca registrada, onde a gente tem o aparato do equipamento, materiais, o apoio, né, as diretrizes. Pamela, parabéns, franquia, ok? Essa questão foi fácil também de entendimento. Para quem tem dúvida também onde essa questão está, parabéns, Pamela. Para quem tem dúvida com relação a onde está essa questão, ela está no nosso livro da Pinça também, do autor Antônio César Amauro Maximiliano, na página 104 a 106 da unidade 4. Eu vou passar agora um pouquinho dos slides também, porque vocês estão me acompanhando, né? E eu quero depois voltar para uma outra questão. E essas aí eu deixei um material de slide. Eu quero que vocês não se preocupem com relação a depois de entendimento, esse material, tudo que eu estou falando aqui está sendo gravado e vocês vão ter acesso às informações, tá certo? Vamos lá para uma questão que direcionava para a gente, para que podemos entender com relação a consumidor, produtos, serviços, tudo que tem realmente a ver com empreendedorismo, tá certo? E falava basicamente assim, essa questão. Você deve entender que a criatividade é uma resposta das conexões que você faz ao longo da vida, que pode ser visuais, sonoras, escritas, faladas ou adivinhas de outros tipos de contato. Ela se forma a partir de informações pré-registradas que forma para a elaboração de novos padrões. Além disso, faz parte desse contexto as elaborações que você faz com outras pessoas, os ambientes que você está inseridos, os conhecimentos que busca, bem como sua própria curiosidade. Tudo pode ser fonte de geração de ideias sobre possíveis fontes e leia-as atentamente. Então, ele pedia para que vocês, olha, ele já está no contexto desse anunciado, dando direção para onde você vai caminhar. Ele já vem falando. Por isso que eu falo, é sempre bom acompanhar os pontozinhos, né, chaves, a gente chama de ponto-chave, são as questões que vão já direcionar para aquela resposta, né? Ajuda muito vocês, são pontos importantes. Isso, essas meninas estão interessantíssimas, estão acompanhando muito bem, Ayla, parabéns, estão acompanhando direitinho. Então, vamos lá. Ela falava, né, basicamente isso, ela forma a partir de informações pré-registradas que formam, e venha ler atentamente as questões. E aí, perguntava, consumidores e possíveis consumidores, fonte rica para gerar ideias, pois eles podem fornecer opiniões e necessidades que levam a representar um que possa ser significativo para um novo empreendimento. Ora, lógico, né? Vamos lá. Como é que a gente faz uma pesquisa de mercado? Onde a gente pesquisa falado muito no nosso web 4, onde a gente diz que quando a gente vai fazer um plano de negócio, a gente precisa de ter uma pesquisa de mercado, né? A gente não faz uma análise do mercado. Onde é que a gente encontra isso, né? A gente vai em busca dessas informações com os consumidores, são eles que vão trazer. Então, é uma questão verdadeira, tá certo? Os consumidores são realmente fonte rica de informação. Eu tenho que ter essas informações do meu consumidor. Como é que eu vou abrir uma empresa? Eu vou pegar e abrir uma empresa em um local onde ninguém utiliza aquele produto ou não sai? Eu tenho que estudar o mercado. Eu preciso estudar o mercado. Então, verdade essa questão, tá bom? Vamos para. Aí, seguindo essa outra questão, vinha falando, né? Produtos e serviços existentes é importante para garantir um método que você pode monitorar e avaliar produtos e serviços concorrentes. Com isso, uma visão de melhor oferta do seu produto é gerada, ou ainda traz ao mercado um novo produto ou serviço que supere o já existente. Outra verdade. Por que, professora? Olha, a gente está falando de produtos e serviços existentes. Lembra, ó, tempo de ciclo de vida do produto, nossa web 4, a professora Ana Paula falou sobre isso. Ciclo de vida do produto. Está no nosso material na página 34 da unidade 2, vai de 34 a 35. E aí, verdade essa questão. Então, esse conceito de serviço é importante para a gente entender e avaliar os produtos, como é. Coloco o produto no mercado, eu tenho que fazer uma análise desse mercado, ele vai ter realmente esse contexto?
Todas as alternativas, Érica, é verdade. Todas as alternativas são verdadeiras. Parabéns. Eu estou muito feliz com vocês, né? Vocês estão aqui respondendo a prova comigo. Olha, eu gostaria muito que minhas webs fossem sempre assim, vocês tirando dúvida, vocês conversando. Eu sinto muito vontade que vocês entrem cada vez mais nessas webs. Ajuda muito, tanto ao professor, quanto para vocês de conhecimento e de entendimento. Tá certo, pessoal? Aí vamos lá. Para continuar, Érica já respondeu, mas eu ainda vou continuar. Fala, canais de distribuição, né? Quando você faz parte dos canais de distribuição, você tem informações privilegiadas e por estar perto delas, nem chega no centro da produção. Então, são questões verdadeiras, fácil de entendimento, como eu acabei de falar, página 34 a 35. Eu vou voltar um pouquinho para o nosso slide aqui, para algumas questões que a gente ainda pode ter dúvida, eu vou só me ausentar a minha imagem um pouquinho, tá bom? E eu volto, lógico, para acompanhar vocês aqui. E a gente. Deixa eu compartilhar arquivo. Compartilhar agora. E aí, ó. Essa questãozinha aqui que eu coloquei, como eu falei, pouco material nesse slide, porque eu acho mais interessante a gente ir falando. Ela vinha falando do conceito de criatividade. Né? E caiu bastante questões sobre com relação a esse perfil da criatividade, né? Com relação a o perfil do empreendedor. E aí falava, né? Ser empreendedor significa ser motivado pela autorrealização, pelo desejo de assumir responsabilidade, ser independente. E aí, aquilo que a gente já tinha respondido, né? A capacidade de implementação, solução para assumir risco, perseverança e otimismo, no senso de independência. Outra dúvida que havia, né? Algumas pessoas aí comentou. Eu deixei essa questão para a gente falar e discutir, mas eu já falei sobre ela agora há pouco. Ela está na nossa página 9, da unidade primeira, de 9 a 10, esse conceito. E também ela se direciona para esse perfil também do empreendedor, tá certo? Onde fala que é importante a criatividade, a capacidade de implementação e a disposição para assumir riscos. Olha, eu poderia até discutir com você aqui com relação às outras questões, mas vai ter um aqui que fala assim, né? Disposição para assumir erros. Nossa, o administrador tem que assumir erros, disposição para assumir erros. Então, não confere isso, tá certo? Disposição para o senso de humor, é isso que a gente pede. Então, eu vou passividade, não. Então, são frases que eu nem vou direcionar, porque é uma questão fácil de entendimento, tá bom, pessoal? Mas como há alguns argumentos com relação a ela, eu coloquei ela no material, no slide, para que a gente possa tirar essa dúvida e facilitar vocês, tá bom? Ok, vamos lá. E aí, outra questão bem polêmicazinha, eu vou voltar para ela, mas essa questãozinha foi bem discutida na nossa web. Eu vou dar a página para vocês e aí vocês vão ver. Por isso, quando nós professores falamos para vocês, estude todo o material. Próxima questão, né? Estude todo o material. Ô, Érica, é porque tem pessoas que pegou essa questão, eu tenho que direcionar para ela, tá certo? Nem se preocupe, eu vou falar sobre a estrutura matricial, ficar aí em dúvida também com relação a isso. Nem se preocupe. Pegaram a professora dela, que também ministra aula de OSM, então nem se preocupe, a gente vai falar sobre a estrutura matricial, que realmente tem a ver com relação à estrutura de projetos. Mas vamos aqui para essa questão que fala justamente sobre a ação empreendedora, né? Ação empreendedora. Essa questão falava assim, o anunciado dela. Essa tu estudou, ele não caiu. Não caiu para ti, né? Mas caiu para outras pessoas. É porque, como eu falo, às vezes a prova, ela, na verdade, ela roda e direciona para. Mas posso dizer que o peso de medidas são iguais, tá bom? Nem se preocupe. Então, ó, a ação empreendedora é um processo pelo qual o empreendedor avalia e escolhe como vai se inserir no mercado por meio do seu negócio, se optar por uma ação empreendedora que dará pela criação de novos produtos ou processos. E isso se dará pela entrada de novos mercados. Olha só. Eu vou continuar com ela aqui, para a gente conseguir entender um pouco melhor. Eu deixei só um trechozinho aqui, né? A professora foi lá e deixou um trechozinho, eu deixei a página para você saber onde é que está essa questão, né? E fala justamente sobre esse conceito. E aí vinha falando justamente sobre essa ação, né? Então, vamos lá. A opção está balizada sobre a análise da oportunidade, porém está cautadas muitas vezes por incerteza. Nesse sentido, o empreendedor deve decidir sobre essa perspectiva, se investe ou não nesta nova situação.
As incertezas que sugerem podem ser minimizadas pelo conhecimento já adquiridos por ele e por experiências passadas, né? E aí vem falando um trecho que é de Max Miller e de Stefan, de 2006, criaram um modelo que ajuda a compreender o conhecimento. Eles criaram esse modelo de conhecimento para que a gente possa entender. Então, se pedia na questão, a respeito do assunto, pode-se afirmar o quê? A respeito do quê? Do assunto, professora. Do assunto que vai direcionar dessa ação empreendedora, né? De onde? E aí, no nosso livro lá, na página 3 a 5 da unidade 1, tinha lá o estágio 1, estado de atenção e de incerteza radicais, ignorância enquanto ao estágio 2, estado de avaliação de incerteza específica da ação. Professora, mas onde eu vou conseguir entender todo esse contexto das ações, desse estágio? Olha, foi solicitado que vocês acompanhassem tudo, tá certo? Olá, professor, estou por aqui. Ok, Sérgio. Que bom, Sérgio, ver você aqui. Seja bem-vindo. Olha, lê todo o material, né? Lê todo o material, lê todo o conteúdo. Quando a gente vai estudar para uma prova, tem que ler todo o material, tá bom? Lê livro, lê o material. Professor, é muita informação. Olha, quando eu sempre pego, faz um resumozinho, mas tem que ler, esse é um conteúdo importante, foi falado na web, então é muito importante vocês acompanhar as webs, né? Essas webs é onde vocês tiram dúvida, né? Tá certo? É isso aí, Ayla e Érica. Vocês aí acompanharam a web e aí estão dando aqui um show, né? Estão respondendo as questões. Isso é muito bom, tá certo? E aí, fácil de entendimento. Para quem tem dúvida com relação a essa questão, já que houve, ela está na nossa página 3 da unidade 5, e aí fala dessa ação empreendedora. Para ter essa ação empreendedora, a necessidade desse estágio. Eu vou até além aqui, deixa eu tentar pegar para vocês o livro, que aí a gente vai acompanhando. E aí facilita para a gente entender. Tá lá, como eu falei, está na página 3. E aí vem falando sobre esse. Olha, nesse contexto, o livro é rico de informações, de material de conteúdo, falando praticamente tudo. O professor utiliza o livro para fazer a prova, né? O professor se baseia através de material didático, né? De material que é colocado no ambiente. Não podemos trabalhar que foge esse contexto, tá certo? Para que vocês possam ter justamente esse entendimento. E aí agora vocês me argumentar e eu ter fundamentação para isso, tá certo? E aí vocês podem acompanhar todo esse contexto. Estou voltando aqui para o nosso material e a gente voltar. Vamos lá. Essa questão foi, né? Alguém com dúvida ainda com relação a ela? Mas vamos lá. Vamos para outras questões. Que é bem importante para a gente poder tirar essa dúvida agora. Olha, uma questão bem grande. E aí também causou uma certa... deixa eu só pegar aqui. A professora está acompanhando através do nosso material. Os empreendedores devem ter em mente que sua concorrência também está trabalhando a todo vapor para identificar tendências e aproveitar as melhores oportunidades do mercado. Olha aí. Essas questões são questões que estavam no nosso livro também, que está no nosso livro, né? E que também está no nosso material que foi colocado na nossa web, tá bom? Eu só estou procurando aqui na página onde a gente vai encontrar esse conceito desse conteúdo que eu vou falar agora e a gente entender. E vamos lá. Ok. Muitos empreendedores no Brasil não possuem um conhecimento técnico sobre o seu próprio negócio, o ambiente que eu atua. A gente deixou até dados estatísticos sobre isso. Lembram, pessoal? Né? Na nossa terceira web, deixamos dados estatísticos. Na nossa quarta web, deixamos dados estatísticos até sobre esse conceito. Né? Muitos empreendedores no Brasil não possuem um conhecimento técnico sobre o seu próprio negócio e o ambiente em que eu atua. O interessante é que muitos empreendimentos pequenos conseguem destaque devido a uma oportunidade percebida pelo empreendedor fundador. Por mais que existam inúmeros empreendimentos fundados, dessa maneira, grande parte desses empreendedores não possui conhecimento
técnico para elaborar novas estratégias no futuro. A gente viu sobre isso, né? Existe o empreendedor de oportunidades, o empreendedor que se prepara, que ele realmente está pronto para pegar aquele mercado, mas a gente também viu o empreendedor que é pela necessidade. A gente vivencia hoje um momento no nosso cenário econômico, onde esse empreendedor ele está surgindo sem muito base, sem muito conhecimento e encarando os desafios até por uma questão da necessidade dele. Então, assunto bem colocado e dialogado em sala de aula, tá bom? Essa até é uma questão que foi direcionada ao Leonardo, né? Mas vamos lá. Certas oportunidades existem nível maior de visão mercadológica e atitude técnica. Nesse contexto de recursos, pode ser utilizado como ferramenta de gerenciamento, tal como a matriz de análise SWOT. Olha, gente, o que é a matriz de análise SWOT, né? A gente sabe que a matriz de análise SWOT é uma análise de mercado interno e o mercado externo. Então, é esse conceito. Mas aí, vamos lá. É correto afirmar e na prova tem a disposição até do site onde estava, que é administradores.com, né? Também. E é correto afirmar que, então, você teria que direcionar para qual era a resposta correta, né? E aí tinha lá, é uma técnica de análise de ambiente interno e externo. Olha, acabei de falar, não foi? A análise SWOT é uma análise do ambiente interno e externo. Não está no nosso material? Tá. Né? É uma técnica da área do ambiente interno e externo, empregada no planejamento para avaliar o posicionamento da organização e sua capacidade competitiva. Então, utilizo essa ferramenta para eu analisar esse mercado interno e esse mercado externo, tá certo? Não é isso, Ayla? Muito bem. E a outra questão e outra resposta correta seria uma ferramenta para análise de cenário utilizada com base na gestão e planejamento estratégico de corporação e empresas. Entretanto, devido à sua simplicidade, e é verdade, a análise SWOT ela tem simplicidade muito boa, o entendimento fácil. Essa é uma ferramenta extremamente importante para se planejar e colocar o plano de negócio. E aí fala justamente disso, é uma ferramenta para análise de cenário utilizada com base na gestão do planejamento estratégico de corporações e empresas. Entretanto, devido à sua simplicidade, pode ser utilizada para outros tipos de análise de cenário, como na criação até de um site. Eu posso usar a análise SWOT para tudo, até para preparar uma estratégia de emprego para mim ou para qualquer uma pessoa. Eu posso utilizar para tudo, tá certo? Então, são as duas questões direcionadas e a afirmativa correta. Eu vou tirar só essas dúvidas com relação às outras, porque sempre fica aquela falta do entendimento com relação ao outro, mas vamos lá. A outra questão direcionava dessa forma. Rapidinho, hoje eu estou falando mais do que tudo, né? Mas vamos lá. Funciona como guia de definição de plano de ação para eliminar os riscos e assegurar o sucesso da empresa. Olha, quem garante a eliminação dos riscos? A análise SWOT vai garantir isso? A gente coloca as estratégias, né? A gente coloca e depois avalia as estratégias. Estamos corretos com relação a isso? Então, vamos lá. É recomendada para aprofundar o conhecimento sobre o negócio e para análise contextual. Só? Então, gente, cuidado. Muitas vezes tem pegadinhas e pega vocês na questão. Vou para a próxima questão, Érica. Foi essa que marcou? Foi? Vamos lá. Na análise do ambiente interno, deve-se identificar variáveis que não estão sob o controle da organização, tá? E que não pode ser comprometê-las. As ameaças podem envolver a perda de um profissional chave para o negócio, bem como está relacionado aos fatores econômicos, políticos, ambientais e legislativos. Aqui, em algum momento, nesse contexto dessa análise do ambiente interno, olha, eu já saí do ambiente interno e fui para um ambiente externo. Questão errada. Eu saí de um ambiente e fui para outro. Ok? Então, uma questão que não confere com a certeza do conteúdo. Então, na análise do ambiente interno, deve identificar variáveis que estão sob o controle da organização que não podem ser contra elas, e ameaças podem envolver a parte do profissional, bem-estar relacionado aos fatores econômicos. Fatores econômicos, não, fatores políticos e ambientais, isso é um fator externo. Então, essa questão está errada. Tá ok, gente? Então, essa resposta correta seria uma técnica de análise do ambiente interno. Eu não sei como posicionou para vocês, seria a questão 1 e 3. E a 3, que é uma ferramenta para análise do cenário utilizada com base na gestão do planejamento estratégico.
essa eu fiz questão de colocar aqui para vocês também, para vocês entenderem, porque é uma questão que às vezes paira dúvidas com relação a ela. Mas é como eu falo, lógico, nós professores vamos elaborar as provas e vamos colocar para que vocês realmente acompanhem isso. Ô, Érica, eu vou falar, Érica, sobre essa estrutura funcional. Né? Não se preocupe, eu vou chegar lá, que são várias questões, né? Ok? Dúvidas com relação a essa ainda, pessoal? Quem não entrou e que pode acompanhar de novo, nem se preocupem, nós teremos aí os nossos tutores que estão aptos para tirar todas as dúvidas com relação a isso. E se não bastar, essa web aula está sendo gravada, fica claro para vocês e vai ser fácil para vocês entenderem. Ela está na página 35 a 36 da unidade 2, do nosso livro também da Pinson, tá certo, gente? O livro de empreendedorismo que está no nosso ambiente virtual. Mas vocês podem acompanhar lá essa questão, tá bom? O texto na íntegra, por sinal, viu? Para facilitar. Eu cheguei na estrutura. Deixa eu passar aqui. Quem está me pedindo o tempo todo? Fale sobre essa estrutura, Érica Avelar, não é isso? Deixa eu só passar essa, Érica, que causou, né? Essa aí do Blackstop, da tempestade de ideias. Vamos lá. Que aí. Boa essa? Ô, Sérgio, veja só, eu fiz o seguinte, eu não costumo colocar as questões justamente para quê, Sérgio? Para que não haja uma confusão do entendimento. Então, eu sempre trabalho com as questões chaves, que são as questões direcionadas, mas, assim, eu posso disponibilizar para você, certo, Sérgio? Isso através de materiais. Vocês têm o e-mail do professores executores e a gente passa para vocês acompanhar e dar esses feedbacks aos seus os alunos, né? Que é importantíssimo. Os alunos estar com esse feedback com relação a essas questões. Mas a prova foi totalmente direcionada para nosso ambiente, a prova foi totalmente direcionada para todo o contexto que está no nosso livro, sem dúvida alguma, de conteúdo. Eu vou tirar essa dúvida aqui, que houve alguns comentários, alguns tutores me falaram sobre essa questão aqui do Blackstop, da tempestade de ideias e do Blacksting, que fala justamente esse conceito. E aí vem assim: apesar das tendências e das fontes de ideias, é importante que você se mantenha predisposto a gerar ideias, e nem sempre isto é possível. Para isso, você deve empreender alguns métodos de estímulos, como grupos de discussão, o Blackstop, que são tempestade de ideia, e o Blacksting, que é análise de inventário de problemas. Olha só, já que falava da diferenciação deles dois, não falava não? Já falava dessa diferenciação, né? Eles acontecem de formas direcionadas de forma diferente. Então, sobre esse tema, marque a alternativa incorreta, pessoal. É incorreta. Eu sei que às vezes faz muita confusão quando a gente bota, fale sobre as questões incorreta. E aí havia dúvida com relação a isso. E a questão incorreta termina fazendo com que você consiga ficar em dúvida com relação ao entendimento. Mas para quem estudou, não. Ok? Para quem estudou, não. Para quem estudou, vai acompanhar. Mas lógico que eu tenho que colocar questões incorretas, questões corretas, a gente tem que colocar para saber o entendimento do aluno, para saber onde o aluno entendeu, para saber onde o aluno conheceu, para saber se o aluno estudou. Olha, eu fui tão crítica com relação a essa questão, já que eu sei que ela paira dúvida com relação a ela, que eu coloquei esse print que está aqui, ó, que eu estou direcionando para vocês aqui, é do livro, viu, gente? Ó, é do nosso livro, viu? É do nosso livro de empreendedorismo, onde está falando da página 34 a 36, da unidade 2, tá certo? Se vocês for lá no nosso livro da Pincel, onde fala sobre as regras do Blackstop, fala justamente sobre essa diferenciação. E eu vou tirar a dúvida agora. A questão dessa resposta seria... vamos lá, isso. A questão dessa resposta seria... qual é a questão incorreta, e fala, o Blackstop e o Blacksting acontece da mesma forma. Não acontece da mesma forma. E eu vou explicar por quê. Olha bem, para a gente entender a diferenciação deles, né? O Blacksting, ele, na verdade, acontece de uma forma anonimata, né? Eu pego os participantes, eles escrevem suas ideias e colocam num pedaço de papel. E quando essas ideias estão direcionadas, eles começam, sim, a colocar as informações, a tirar as suas dúvidas, mas de forma anonimata. Já o Blackstop, não.
Esse é diferente. Essas pessoas, elas interagem. A gente vai colocando as ideias, essas ideias vão se interagindo e vai se tirando as dúvidas. E a pergunta direcionava para isso, pessoal. Tá certo? Então, fácil de entender. Mas, em todo caso, eu deixei até a página. Esse material eu vou deixar para vocês, tá bom? Nem se preocupe, esse slide aqui que eu deixei da unidade 2, eu vou deixar para vocês acompanhar. E aí tem as regras dele, tanto do Blackstop como do outro, para vocês entenderem e acompanhar. A questão aí está na nossa página 34 a 36 da unidade 2, ok? E fala sobre justamente esse conceito. Ah, professora, mas aí o outro vem falando aqui, deixa eu ver quem foi que me apontuou. Marquei a alternativa 1 e 2. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui a dúvida de algumas pessoas. O Blackstock foi criado por Alex Brown, correto? Estimulando a criatividade da maneira caótica no início da tempestade de ideias, correto? O método de análise de inventário de problemas, certo? O grupo de discussão são agrupados porque estimulam as pessoas, correto? O Blackstein tem uma sessão de mais prolongada em que o participante escreve, olha lá, escreve suas ideias e a passa entre os participantes, que em geral são 6, depois devem completar o círculo completando. Então, fácil de entender, tá certo? Ah, Érica, sim, não era essas professoras. Ah, sim, eu vou chegar, Érica. É como eu te falei, a gente tem que direcionar para todas as questões, tá bom? Eu vou direcionar para todas. Tu quer que eu fale da funcional, né? Eu vou chegar nela agora. Vamos lá. Essa matricial. Essa que você está direcionando, né, Érica? Só me confirme. É essa daqui, Érica? Ah, vamos lá, então. Cheguei nela. Que bom. Vamos lá. Estrutura matricial. Olha, é,
Olá, pessoal, desculpa, foi um problema técnico aqui, houve uma queda da rede aí, infelizmente caiu nossa web, mas estamos aqui, viu? A professora foi embora não, vou tirar a tua dúvida, Ela, nem se preocupe, tá bom? Estou aqui para a gente tirar essa dúvida dessa questão, tá certo? Eu só quero confirmar que todos estão aqui já de novo, aqui, voltou comigo. Deixa eu só botar a minha imagem, compartilho, pessoal me vendo. Ok, Sérgio. Ok. Ok, vamos lá, tirar essa dúvida aqui dessa questão aí, né? Eu vou ler a questão e vamos tirar a dúvida com relação a ela, tá bom? Que aí facilita para nosso entendimento e o entendimento de vocês também, tá certo? A nossa aula, nem se preocupe, continua gravando, tá bom? Só houve essa interrupçãozinha, mas foi realmente o sistema que deu uma queda de repente, mas a gente já está aqui de volta. E vamos direcionar para o nosso conteúdo. E aí, quem me pediu foi tanto, olha, algumas conversas aqui, eu vou tentar ver se eu consigo recuperar, mas acho que eu nem consigo, mas em todo caso, foi Érica. Bom, Érica, vamos lá. Olha bem, falava assim, essa estrutura é recomendada quando há muitos projetos, que vivem com atividades funcionais, como acontece em agências de propagandas, em indústrias que trabalham por encomenda, em departamento de pesquisa e desenvolvimento. As áreas funcionais são chamadas de centrais de competências. Cada um dos especialistas envolvidos no projeto mantém os compromissos com seu departamento funcional permanente. Os integrantes dessa equipe podem trabalhar em diversos projetos ao mesmo tempo, sendo coordenadores por diferentes gerentes em cada um. De qual estrutura o texto se refere? Aí, antes de eu direcionar para qual é essa estrutura e como é que é essa estrutura, houve dúvidas com relação a esse conteúdo matricial, Ayla, é isso mesmo. Houve dúvida com relação a esse conteúdo. Não, esse material não está no nosso material, eu não vi nada com relação a isso. Olha bem, esse material está no nosso livro, na página 140 a 145, na unidade 4. Foi falado bastante, não só acredito, pela própria professora que está no ambiente, a professora Sandra, ela direciona para essa matricial, onde ela fala da funcional 1, funcional 2, e direciona para essa questão também. E aí a resposta matricial, mas professora, por que matricial? Olha bem, teve algumas pessoas que confundiu com essa funcional, até porque aqui no próprio, né, no material falava assim, é uma estrutura direcionada, né, às áreas funcionais, onde mantém o seu departamento funcional permanente. Aí, por ser funcional permanente, aí o pessoal achou que estava falando de estrutura funcional. Eu vou dar um exemplo de uma estrutura funcional, gente. A estrutura funcional, ela existe vários tipos. A tipo 1, a tipo 2, até uma estrutura funcional matricial. Ok? Então, a estrutura funcional dessa daqui que direciona para projetos, a gente vai trabalhar com a matricial. Por que a matricial? Aí eu até coloquei aqui. Em empresas que trabalham apenas com projetos e produtos, é comum que a autoridade total da estrutura matricial seja delegada aos gerentes de projeto, que foi o que a gente viu no nosso contexto, né? Eu vou falar assim, viu, Érica? Nem se preocupe, eu vou voltar para aquela questão e falo sobre isso também para você. Nem se preocupe. Não vou deixar vocês com dúvida, não. Aí fala dessa vantagem. Olha, a estrutura matricial, ela trabalha com os dois tipos de projeto. Não sei se vocês já viram muitas, já de vez em quando fala muito sobre isso. Houve o governo botou aí um projeto para que saísse mais, não saiu. A gente vai fazer estradas e rodagens, mas não saiu. Esse material, Érica, está na página 140 a 145 da unidade 4, tá bom, Érica? Pode comparar lá, tá nesse material, onde fala sobre estrutura organizacional. Onde fala sobre estrutura. Quando a gente fala de estrutura organizacional, a gente está direcionando para isso, tá bom? Aí, bem só. Aí fala, a estrutura da linha de staff, a estrutura linear são totalmente diferentes. Quando a gente fala linha de staff, é onde está a cúpula, né? Onde é que ela está? Aquela cúpula, são as linhas verticais e horizontais. Por isso que a gente sempre, quando vai comentar sobre um organograma de uma empresa, a estrutura organizacional, porque aqui é o organograma da empresa, a gente está direcionando para o organograma, se vocês não sabem, a estrutura matricial está direcionada para o organograma da empresa. E está lá no plano de negócio também, direcionado para os planos de negócio, que é justamente na unidade 4, onde fala da página 140 a 145. E ela é vista sobre esses dois aspectos.
Não, gente, no livro da empreendedorismo do Antônio Amaury Maximiano, da editora Pinso, você vai encontrar na página 140 e 145. Qual é o livro que você está vendo? Da Saga? Da Saga também. Tem Saga e tem o Pinso, viu, gente? Pode pegar o livro que tem lá. Aí vocês vão acompanhar, tá bom? Ayla, eu não posso passar já para outra, porque eu estou com alguns alunos ainda com dúvida com relação a essa questão. Mas assim, se você tiver que trabalhar, vá trabalhar, pelo amor de Deus, não perca essa hora de trabalho, não. E esse material está gravado, tá bom? Eu tiro qualquer dúvida sem problema nenhum. É, vou falar do livro até o finalzinho. O livro está disponível no AVA. Está disponível no AVA, ok? E aí fala sobre essa estrutura matricial. Então, gente, olha, a estrutura matricial, ela tem dupla subordinação, né? Essa é a desvantagem dela. Ela vem com duas, certo? Por isso que fala que às vezes os projetos são amarrados, né? Porque ela depende de duas posições, ela depende de uma posição de uma outra subordinação para que ela possa ser ingerida. A funcional, ela não. Ela funcional, ela pode estar direcionada a uma só coordenação, ela pode ser direcionada para essa divisão de Straff, mas ela não está direcionada para essas, como ele fala aqui, um projeto, né, onde está direcionado a projetos, onde está direcionado a produtos ou outras situações. Então, essa questão aí está fácil de entendimento, né, na matriz, na estrutura matricial, onde fala justamente desse conceito. Então, cada um dos especialistas envolvidos no projeto mantém um compromisso com o seu departamento, de fato, porque ela tem duas subordinações. Ela tem duas, tá certo? Como ela tem duas subordinações, ela está direcionada para ela, tá certo? Os integrantes dessa equipe podem trabalhar em diversos projetos ao mesmo tempo, de fato. Ó, em diversos projetos ao mesmo tempo. Se vocês colocarem em pesquisa, procure lá, estrutura matricial, que vocês vão ver como é que ela é essa estrutura. Eu ia até colocar ela aqui para vocês, mas eu vou ver se quando eu for disponibilizar o material, eu boto uma estrutura matricial para vocês verem. Ela trabalha com diversos projetos. Quando eu termino um projeto, eu já direciono para outro. Eu começo um projeto e posso direcionar para um outro projeto, tá certo? Então, unidade 4, fácil de entender essa questão. Deixa eu só tirar a dúvida de Ayla, né? Ela me pede, deixa eu ver, Ayla, qual foi? Ai, que bom, Andréa, que bom, fico feliz. A gente está aqui para fazer com que a aula seja assim interativa. Olha, eu estou falando para vocês uma coisa que eu sempre venho cobrando. Participe da web, gente. Participe, é tão importante ter vocês aqui. Muitas vezes eu cheguei da web aqui com 3, 4, 5 pessoas. Isso, assim, fica difícil às vezes até para tirar essas dúvidas, né? Então, quem participou da web, quem acompanha tudo, facilita muito o entendimento para a prova, né? A web é um complemento. Eu sempre falo, é muito importante se policiar com relação ao estudo, né? Administre bem seu tempo. E eu sei que nós temos uma vida muito atribulada de várias funções, várias coisas, né? A gente não só tem a nossa faculdade, né? Mas a gente tem outras coisas. Mas a gente tem que saber qual é o nosso compromisso. Então, acompanhe, que é muito importante, né? E eu agradeço aí esse feedback de vocês com relação ao conteúdo. Eu vou tirar a dúvida de Ayla, que ela está me perguntando e ela vai embora trabalhar, e é sobre, deixa eu ver aqui que ela fala sobre esse conceito da missão e visão, não é isso? Eu já falei sobre, João, eu já falei sobre estágio. Eu já falei, eu deixei até nesse material aqui nosso disponível para vocês, tá certo? Ela quer que eu fale sobre a questão da missão e visão. Eu já vou tirar aqui a dúvida de Ayla, agora na nossa missão e visão. Vamos lá. Então, falava assim, é, é um processo de implementação estratégica. Exige que a organização incorpore o foco nos clientes, em sua missão, sua visão, seus valores, suas políticas, suas estratégias e suas metas, bem como entrepostos conjuntos a longo prazo. Né? Os projetos são atividades do dia a dia, mês a mês, que ligam as atividades à melhoria da qualidade e os esforços de engenharias e equipes de planejamento de qualidade, os objetivos empresariais da organização.
Os elementos necessários para estabelecer a implementação estratégica geralmente são similares entre todas as organizações. No entanto, as particularidades de cada organização acabam determinando a sequência e o ritmo da utilização e até que ponto elementos adicionais precisam ser providenciados. Há, sem dúvida, uma abundância de jargões para comunicar o processo de implementação estratégica. Dependendo da organização, pode ser usado como diferentes para descrever conceitos similares. Então, leia atentamente. E aí ele vinha, né? Primeiro, missão, em que o negócio estamos inseridos, né? Visão, o futuro desejado pela organização. Aí vinha vários contextos. Mas vamos lá. Na primeira, a missão e visão. Missão, em que negócio está inserido? Olha, eu sempre falo, isso está na nossa web, para não ter dúvida com relação também a essa questão, que estão tudo me perguntando. Olha, tudo fundamentado aqui, página 61 até a 63 da unidade 3, tá certo, pessoal? Vai lá no livro da Pearson e acompanha. Se não for acompanhar, pegue a web aula, a terceira web aula da professora Ana Paula. Eu acredito que a professora, eu leio todas, vejo todas as web aulas, tá vendo vocês? A professora também, Ana Cristina, colocou também na web aula dela, e o professor Bruno. E nossa professora que está no ambiente também está na web aula dela 3, onde ela fala sobre missão e visão. Tá bom? E ela até direciona também para a web 4. Mas vamos lá. Missão é o que negócio que estamos inseridos. Lógico, né? Eu digo sempre ao pessoal, missão, gente, é o registro. É o registro. Se a gente for pensar num registro de alguém que nasce, né? Aí tem lá cor, né? Tem lá cor, sexo, a hora que nasceu, a hora que... É a minha missão, certo? É a minha missão. É onde eu estou colocado, em que local estou nesse mercado, onde eu estou, é minha missão, tá certo? E, professora, e a visão, é onde eu quero chegar, onde eu almejo, onde eu pretendo chegar. Eu vou voltar para a minha imagem aqui, porque eu já direcionei essa matricial, não é verdade? Se vocês me olharem aqui um pouquinho. Missão e visão, entendeu? Tá na dúvida da outra, né, Ayla? Eu vou tirar a tua dúvida, nem se preocupe, tá? Deixa eu só me acompanha, tá bom? Aí, olha só. Visão, só para terminar o conceito da visão. Visão, futuro desejado pela organização. Olha só, visão é onde eu quero chegar, né? Onde a empresa pretende chegar, onde ela está direcionando, né? Aí vamos para outra questão que ela está falando. Princípios a serem obedecidos para cumprir a visão e princípio que será atendido a cumprir a visão. Quais são os princípios? Quais são os princípios que a gente precisa para ser obedecidos, a cumprir a visão e a missão, né? A ser entendido. Então, eu tenho que alinhar, ó, princípios com minha visão e minha missão. São meus princípios, são meus valores, são onde eu estou direcionada para isso. Ayla, que legal, isso mesmo, os valores. Ah, entendi. Não tinha como você os valores, aí você ficou em dúvida. Mas quando fala de princípios, são valores, entendeu? Então, os princípios a serem obedecidos para cumprir a visão. Ah, entendi, Ayla, entendi agora o seu contexto, foi por isso que você não entendeu. Mas os princípios, quando a gente fala disso, a gente sempre percebe, os princípios são nossos valores, é onde a gente tem que associar os princípios, né? Onde está a visão e o princípio onde está a missão. Entendido, Ayla, mas entendido o contexto, eu entendi agora. Aí vamos lá para outro. Como operamos, o qual é o nosso compromisso com os clientes e a sociedade. Então, de fato, é onde a gente vai direcionar. Para uma sociedade, para atender a cliente, para atender a sociedade, para atender esse aspecto. Então, todas as respostas estavam corretas dessa questão, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu possa tirar de dúvida para vocês. Eu acho que eu tirei de todas, não foi, pessoal? De todas. Ah, pode falar a de empreendedor? Vamos lá. Vamos lá, de empreendedor. Eu até já falei, Érica, mas assim, eu vou tentar voltar. Ah, vamos lá, que o ambiente não é determinante. Deixa eu tentar aqui achar. Tá bom? Para a gente não ter dúvida. Uhum. Deixa eu só pegar aqui. Olha só, eu estou acompanhando o João aqui. João fala, professora, veja, assista a questão de empreendedorismo do quinto período de
Essa aqui foi comentada agora. Olha bem, eu já cheguei a comentar várias questões aqui. Aí quem entrou depois, eu vou pedir para que vocês peguem a web aula para acompanhar, tá certo? Não tenha dúvida. Mas os nossos tutores, eles vão estar com informações, ricas de informações, com materiais para tirar dúvidas também, tá bom? Nem se preocupe com relação a isso. Eu não vou poder voltar todas as questões, porque senão a gente vai passar mais de 1 hora aqui, e aí tem os professores que vão fazer também outras correções aqui, e aí vai atrapalhar um pouquinho. Mas eu vou tirar somente essa dúvida agora, que foi, deixa eu ver, que foi a Érica que me falou sobre o ambiente, né, que fala sobre o ambiente. Isso, ela. Eu vou tentar direcionar aqui, eu só estou tentando achar essa questão aqui para facilitar o nosso entendimento, tá bom? Certo? Alguma questão anulada. João, não tem anulação de questão. Eu não sei por que haveria de ter, porque todas as questões estão no nosso material. Não vejo nenhuma anulação para tal. Porque todas as questões estão corretas, estão coerentes, estão de acordo com o conteúdo. Como eu falo, se houve algum entendimento que não seja, a unidade será. Existe, né? Um grupo de professores e tudo que vai fazer a análise para isso. Quando há uma questão que tem que ser anulada, o grupo se posiciona e os professores também para estudar essa questão e não tenha dúvida que se houve uma falta de entendimento do aluno, ela será colocada, mas isso aí não no momento não, para o meu conceito aqui, todas as questões estão no nosso material. Eu deixo até a página, deixo todo o contexto e está no nosso ambiente virtual. Então, eu não vejo a necessidade, mas se houver alguma dúvida com relação a isso, será posicionado por um grupo de professores com relação a ela, tá bom? Mas vamos lá, eu estou tentando pegar aqui essa questão de falar do ambiente. Deixa eu tentar só pegar aqui essa questão, porque senão eu não consigo achar ela. Negócio novo conceito, deixa eu ver essa questão do ambiente. Eu estou procurando, tá? Só essa questão do ambiente para a gente tirar essa dúvida de Ayla. E onde fala desse ambiente. Como eu não posso falar questão tal, para não ter dúvida, aí eu não posso dizer é a questão 1, questão 2, e nem posso perguntar a você qual é a questão, porque senão você vai ficar em dúvida com relação a ela. Ah, um aqui fala das características do empreendedor. Uhum. Ela fala da característica quando falamos do empreendedorismo nas primeiras coisas. Deixa eu ver aqui se eu estou achando ela. Eu vou ler e aí você me confirma, tá bom? Uhum. Aí você me confirma se é essa questão, tá bom? Eu acho que eu já falei ela no começo, mas vou voltar para aqui e aí a gente vai tirando essa dúvida. Como eu tenho aqui que eu já apontei, as que eu estou falando eu já fui pontuando, aí a gente vai tirando com mais facilidade. Eu não falei sobre essa, vamos lá. Aqui fala sobre. Vou falar sobre essa de habilidades que é importante também. Eu não direcionei para ela, mas eu acredito que a que você está direcionando seja para essa daqui. Vamos lá. Muitas empresas são criadas para lançar no mercado ideias inovadoras relativas a serviços e produtos, mas não essa. Na verdade, estão sempre chegando no mercado produtos. Não, ainda não, Érica. Uhum. Até porque eu já falei sobre ela. Mas vamos lá, temos outras aqui, que eu ainda não falei, que eu vou falar agora. Tá bom? Existe uma frase na administração que diz: aquilo que não é medido não se é melhorado. A colocação, a organização estabelece metas estratégicas específicas mensuradas para alcançar as estratégias. Seria essa? A ação que é essa. Ela está em tópicos, né? Existe uma frase da administração que diz que aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Essa colocação é válida para vários objetivos e de uma forma fundamental. Uma organização estabelece metas estratégicas específicas e mensuráveis que precisam da estratégia ampla do sucesso. E aí vinha pedindo para vocês falar se era verdade ou se era verdadeira ou se era falsa. Me confirma, Érica, se era essa aqui, porque eu já falei também sobre ela, mas a gente volta de novo a falar sobre esse conteúdo.
Era ela. É essa, mas tudo bem, vamos lá. E aí vocês tinham que marcar entre verdadeira. Ela vem com tópicos, isso é verdade. Então é ela. Era para você direcionar se era verdadeira ou falsa, não era isso? Então vou ler essa questão para a gente entender bem direitinho. Ela está na nossa página 35 a 36 da unidade 2, tá certo? Essa questão. Do livro também da Pince. E ela fala sobre onde você teria que marcar entre verdadeiro ou falso, né? Uma questão bem trabalhada, mas uma questão também para você ler, bem interpretar e entender se era falso ou se era verdadeiro. Existe uma frase na administração que diz que aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Essa colocação é válida para vários objetivos, mas é de forma fundamental para a mensuração do desempenho dos negócios. Uma organização estabelece metas estratégicas específicas e mensuráveis que precisam ser alcançadas para que a estratégia ampla tenha sucesso. Uma meta precisa ser específica e qualificável e deve ser alcançada dentro de um período específico. Há 7 áreas que impõem os requisitos mínimos para garantir essas metas. Então, ele vinha falando sobre metas, sobre estratégias e direcionada. Aí ele vem aqui, para garantir isso, né, confirme abaixo se é verdadeira ou se é falsa. Então, vinha assim. Primeira, desempenho do produto. As metas relacionadas à melhoria da qualidade geralmente incluem uma meta de redução de custo incorridos por má qualidade ou desperdício do processo. Vocês acham que isso aqui é verdadeiro? Olha bem como ele fala. Desempenho do produto. As metas relacionadas à melhoria da qualidade geralmente incluem uma meta de redução dos custos incorridos por má qualidade ou desperdício de um processo. Não, gente, desempenho de um produto, quanto mais a gente bota a qualidade, o investimento é sempre muito mais alto nesse contexto, quando a gente vai melhorar a qualidade do produto. Isso aqui está no ciclo de vida do produto. A gente precisa investir e não reduzir. Se a gente reduz esse ambiente, ainda não está? Eu vou chegar. Mas vamos tirar dela, porque eu não falei sobre ela. Eu vou chegar ainda nela lá, tá certo? Eu vou continuar, Erika. Ela não pode ser direcionada, tá certo? Essa é uma questão falsa, porque quando a gente está inserindo produtos no mercado, tanto que no ciclo de vida do produto, existe a fase, né, de introdução, crescimento, maturidade, declínio. Então, essa fase é a fase de investimento, certo? Então, as duas verdadeiras, o resto é falsa. Vamos ver. Vamos ver. Eu tenho sabendo que algumas pessoas ainda não pegou a prova, né? Estão dando aqui algumas colocações. Então vamos lá. Essa questão aqui, ela é falsa, né? Desempenho de produtos e metas relacionadas à melhoria da qualidade, inclui meta de redução de custo. Não. Quando a gente vai investir em produto, quando a gente vai colocar produto no mercado, no ciclo de vida do produto, fala muito bem claro isso. É investimento. Então, sem investimento, não tem redução de custo. Se acontecer isso, você põe em risco a qualidade, tá certo? Então, é uma questão falsa. Vamos para outra. Falava, desempenho competitivo. Sempre foi uma meta nas economias baseadas em mercado, mas raramente é parte do plano de negócio. A tendência de fazer do desempenho competitivo uma meta de negócio a longo prazo é recente, mas irreversível. Ela difere de outras metas por estabelecer o alvo com relação à concorrência, e que numa economia global representa o alvo em rápido movimento. Olha, é uma questão verdadeira. O desempenho competitivo, quando fala, sempre foi uma meta de economistas baseada no mercado. Lógico, né? Elas estão muito mais baseadas no mercado, de que até no plano de negócio. O plano de negócio é uma estratégia que eu começo a colocar. No decorrer dela, é que eu vou acompanhando o mercado, certo? Então, tá verdadeiro. Uma melhoria empresarial. As metas nessa área podem ser voltadas para a melhoria das deficiências em produtos ou serviços, ou para a redução do custo com desperdício por uma má qualidade do sistema. Aí vem, a melhoria empresarial em metas nessa área pode ser voltadas para a melhoria das deficiências em produtos e serviços, de fato, né? Ou para a redução do custo com o desperdício da má qualidade nesse sistema. Olha, eu vou investir, voltando para aquele contexto da primeira que a gente fica na dúvida, aqui é verdadeiro, mas professor, aqui foi verdadeiro quando fala na redução do custo, mas sim, quando eu estou investindo num produto e ele não me tem retorno, eu não posso mais investir nele, tá certo? Eu não posso, ele está em declínio. E aí, no caso, eu vou ter que injetar dinheiro, mas eu vou mudar de estratégia e sair, tá certo? E aí ele fala basicamente isso, né? Da redução do desperdício para essa má qualidade. É isso. Custo da má qualidade. Vamos lá.
As metas nesta área referem à característica do produto que determina a resposta à necessidade do cliente, como agilidade de serviço, consumo de combustível, tempo médio entre as falhas e a cortesia. Oh, gente, essas características até acho engraçado. Essas características influenciam diretamente o potencial de vendas e receitas arrecadadas. Questão falsa, né, gente? Investir no consumo, como agilidade no serviço de consumo de combustível, é falsa. Lógico. Muito bem, Érica. Completamente falsa. Tá bom? E aí, gente, vem outra, né? Desempenho dos processos comerciais só ressentem metas nessas áreas, entre planejamento estratégico de negócio, de fato. Ela diz a respeito ao desempenho dos principais processos multifuncionais por natureza, como desenvolvimento do produto, gestão de cadeia de suprimento, tecnologia da informação, além de sobreprocessos como contas de receber e aquisições. Esse é o desempenho de processos comerciais. Essa é uma questão verdadeira. Satisfação dos clientes. O estabelecimento de metas específicas para a satisfação dos clientes ajuda a manter a organização focada no cliente, né? Claramente, a implementação de metas requer uma boa quantidade de dados confiáveis. O que é esses dados confiáveis que a gente chama, né? Olha lá, a gente vai pegar esses dados confiáveis. Isso mesmo, Ayla, isso mesmo. A gente vai pegar essas informações da onde? Numa pesquisa de mercado, não é verdade? A gente pega isso na pesquisa de mercado. Aí vem outra. Fidelidade e retenção de cliente. Além de mensuração direta da satisfação dos clientes, é ainda mais útil compreender o conceito de fidelidade de cliente. A fidelidade do cliente é uma medida de comportamento de compra entre o cliente e o fornecedor. É ou não é? Eu posso fidelizar ou não, né? Um cliente que precisa de um produto oferecido por um fornecedor aqui compra exclusivamente junto a esse fornecedor, definitivamente como um cliente com 100% de fidelidade em relação a esse conceito. Então, olha, é fácil também desse entendimento. Eu vou só tirar mais uma dúvida, tá bom, gente? Porque eu até passei da hora um pouquinho hoje na nossa aula. Mas a última questão que eu não falei ainda, falei de todas, viu? De todas. Só uma que eu ainda não direcionei, já marquei ela aqui. E eu vou falar sobre ela agora, tá bom? Os tutores aí que estão com relação à dúvida, tutores não, desculpa, os alunos que estão com relação à dúvida, essa web aula vai ficar para vocês, para acompanhamento, tá certo? Para vocês acompanharem. Aqui, vamos lá. É a última questão que eu não tinha direcionado à Lindra. Ela é uma questãozinha até pequena. Eu não vou botar F verdadeiro, falso, sabe por quê? Porque ela muda de posição. Lembra que eu falei para você? Ela pode estar FF verdadeiro, ela pode estar F, falso, as questões mudou, por isso que eu falei de cada uma, tá bom, Ayla? Para não ter dúvida. Aí, porque como ela muda de posição, na hora a máquina ela sorteia e ela faz o posicionamento de posições diferentes, aí ela foge, tá bom? Eu vou falar para a última questão agora. Ela é uma questãozinha pequenininha. Ela está na página 32 a 35 da unidade 2. Ah, entendi, Ayla. Entendi. Tudo bem. Entendido. Quando falamos de ações básicas do empreendedorismo, uma das primeiras coisas que devemos levar em consideração é a nova entrada. Nesse sentido, é necessário saber e compreender uma nova entrada sobre essa temática, marca a alternativa incorreta, né? E aí falava de entrada no mercado de serviços, basicamente direcionado para isso. E aí marca a alternativa incorreta. E aí vinha falando sobre esses conceitos, onde falávamos basicamente desse conceito de entrada de serviços e saída. E aí vinha a resposta incorreta seria oferecer um produto já existente ao mesmo mercado. Ó, por quê? Para isso eu vou tirar a dúvida da outra. Quando a gente fala de mercado, de entrada e serviços, rapidinho. Quando a gente vai falar oferecer um novo produto ao mercado estabelecido ou novo, de fato, né? Se eu vou entrar, isso aqui está direcionado ao ciclo de vida do produto, tá? Na página 32 a 35 da unidade 2. De fato, né? Então, eu preciso colocar um produto, se eu vou gerar um novo produto ao mercado. Oferecer um produto estabelecido a um mercado novo. Sim, eu posso, né? Não está ligado à entrada? Não tá? Novas entradas? Tá. Então, correto. Criar uma nova organização, apesar de um produto ou mercado ser novo para concorrentes ou clientes. Eu posso, né? Eu posso direcionar, eu posso segmentar, né? O produto eu posso direcionar. Vamos dar um exemplo de posto de gasolina, né?
Posto de gasolina, esse segmento várias vezes, vende gasolina, vende carvão, vende material de limpeza, né? Eu posso direcionar para vários outros contextos, né? Sempre terá um conflito relacionado ao novo, desconhecido, que por si só já reflete o desafio ao empreendedor, não é não? Conflito relacionado ao novo desconhecido, ou não é? Pode refletir ou não ao desafio. Lembra que o empreendedor, ele corre risco, de fato. Aí aqui, oferecer um produto já existente ao mesmo mercado. Oh, é isso que a gente fala como ações básicas do empreendedorismo. É necessário saber e compreender uma nova entrada, nova, ele fala, sobre essa temática. Marketing alternativa é sobre essa temática, tá bom? Então, essa questão aí, fácil de entender, que está na página 65. Oi, caiu tanta questão da página 65, Caiane. Eu falei todas as questões que caiu na prova. Todas as questões que caiu na prova. Foi falada por mim aqui. Não falei de questão 1, questão 2, questão 3, porque, como eu falei, não há necessidade para isso, porque ela faz sorteio de questões. E aí, deixa eu ver se eu acho essa 65. A 65 a gente caiu muita coisa sobre ela. Eu acabei de falar sobre ela, que vem falando sobre, no processo decisório, os riscos são fatores determinantes, não é isso, Caiane? Eu falei sobre ela já, né? Onde a gente vem falando sobre qual é a resposta correta, né? E você identificar. O risco pode ser atendido como uma situação que é a probabilidade de perda ou ganho, de fato. E a outra questão, todo negócio pode enfrentar eventos que fogem do controle do empreendedor. De fato. São questões que podem realmente ocorrer e fogem do conceito do empreendedor. Tá bom? Essa é a questão da página 65 e vai até a página 36 dessa unidade, desculpa, até botei a unidade 69, mas essa unidade 3. Ok? Pessoal, todo o material, ó, eu deixei até a análise SWOT aqui para vocês, tá bom? Para vocês entenderem, identificar que aquela questão da análise SWOT, onde fala de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, lembrando que essa análise, ela fala do ambiente interno e do ambiente externo. Aqui é um ambiente, embaixo fica um ambiente externo, em cima fica um ambiente interno, por isso que pairou aquela dúvida, mas quem pegou direitinho o contexto, deu para entender. Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Eu quero dizer que vocês não fiquem preocupados. Agora eu vou para a final. Final não é bicho de sete cabeças para ninguém. É momento de correr, procurar estudar um pouco mais sobre o conteúdo, né? Eu sei que vocês pegaram várias provas, mas é o momento de pegar, estudar mais sobre o conteúdo. Viu que todo o conteúdo está no nosso material. Nada veio de lugares que não existia. Então, tá todo o material no contexto, tá bom? Perceber o livro é bem explorado por nós professores. Então, lê o livro, né? Os tutores falam o tempo todo, lê o livro, né? Acompanhe tudo. Ô, Sérgio, caiu tua net, né? A minha também deu uma queda aqui, mas já voltou e deu para finalizar aqui com os alunos. Mas, assim, estude o livro, tá bom? Sempre falo, né? O material didático é apoio para vocês estudar para a prova, né? Não deu tempo de ver no ambiente, não. Aí é complicado. O importante é vocês acompanhar, se policie, né? Administre seu tempo, busque essas informações com todo o material que está lá, né? Nas web aulas, participe delas, ela é muito importante, a gente tira muitas dúvidas aqui na web aula, né? Muitas vezes, às vezes aqui eu estou na web, tem 4, 5 pessoas, eu imagino a quantidade de alunos que eu tenho a Brasil afora. E é esse momento para a gente tirar nossas dúvidas, né? Tirar as informações que a gente precisa para a prova. Então, eu fiz uma quarta web, a quinta web, me parece, eu fiz a quinta web, quem pegou minha quinta web, eu destrinchei da primeira unidade até a quarta, né? Falando justamente sobre conteúdos direcionados que é para estudo, né? Que vale a pena acompanhar e estudar. Tá bom? Eu espero ter tirado a dúvida de todos vocês. Não fiquem preocupados, porque vai ter uma final agora. Quem ficou, quem não ficou, parabéns. Aproveita esse momento de férias, vá curtir a família, né? Quem está aí nas suas cidades, aqui em Recife, a gente tem um São João, a gente comemora essas festas, né? Vocês aí onde tem festividades, aproveite. Caruaru, Sérgio, verdade. Eu sou caruaruense, sabia?
Eu moro em Recife faz tempo, mas eu sou cararuense. Então, vamos curtir as festas aí. Mas antes, essas pessoas que têm compromisso, com prova final, ó, aproveita, vai estudar, tá certo? Não vá, São João tem todo ano. Eu acho que sonhos e metas têm que ser alcançados agora, tá bom? Eu deixo sempre um pensamento para vocês, hoje eu nem coloquei, mas eu vou falar isso. Sonhos e metas é para ser alcançado agora, nesse momento. Então, foque nisso, foque nos estudos, foque no conteúdo que foi colocado. Viu aqui que a prova foi de fácil entendimento, não houve dúvida, né? As dúvidas que foram colocadas aqui, eu fui tentando sanar todas. Se eu não atendi a todos, eu peço desculpas, até porque o tempo é pouco, mas já tem uma professora aqui para entrar na aula, que vai precisar da sala. Mas assim, fiz o máximo, já estou mais de 1 hora com vocês aqui, tirando todas as dúvidas, tirando todos os esclarecimentos, para que vocês não fiquem com dúvida com relação ao conteúdo, tá bom? Não quero vocês desesperados por conta de nota, porque vocês vão conseguir atingir os objetivos, tá certo? É só focar no material que está no ambiente, focar no livro, estudar direitinho, e vocês vão atender às suas expectativas. Eu torço por isso, tá certo? Eu vou me despedindo, deixando um excelente final de semana para todos. Eu sei que tem gente ainda fazendo prova, está acompanhando prova, ainda tem prova na semana que vem. Então, sexta, sábado e domingo não tem dia para festa, isso é luxo, esse é momento de estudar, depois que vocês atender todos os seus sonhos e todos os seus metas, todas as expectativas, vocês vão correr para isso, tá bom? Um beijo a todos, tenham uma excelente prova, tem prova à noite, né? Que bom, então. Tem prova à noite, sim. Um abraço a todos, tá bom? Deixo, como sempre falo para vocês, os meus tutores, excelentes profissionais, né? Estão aí para tirar todas as dúvidas e são professores, né? Eu não tenho, olhe, são excelentes profissionais, estão aí para tirar todas as dúvidas que vocês tenham com relação a conteúdo. Sou defensora deles, porque eu sei o tão profissional que esses profissionais são, tão quanto eles estão aqui pegando material, estudando, correndo atrás e sempre buscando informação com conteúdo para que você, aluno, para que você não tenha dúvida. A preocupação nossa é com a qualidade, a preocupação nossa é com essa gestão dessa qualidade, né? O grupo se preocupa com isso e nós também, professores, estamos preocupados com essa questão da qualidade. É o nosso nome, a gente sempre fala isso, né? É o nosso nome, a gente tem esse nome a zelar, então a gente tem esse cuidado para que vocês possam ter essa qualidade também. E os tutores também, da mesma forma, tá bom? Eu agradeço a todos. Deixo um abraço e estudem. É o meu conselho. Estudem para a prova que virão, tá bom? Alguém mais com alguma dúvida? Tudo transanado por aqui. Sérgio, muito obrigada por ter participado aqui. Andréia, todos que contribuíram com minha aula hoje, tá certo? Me visitem mais nas minhas webs, é muito importante. Ajuda muito o nosso entendimento, tá bom? Um abraço.